Hello everyone, how are you today? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar o nosso book hoje, a nossa apostila. Então, open your book on page 8, abra um livro de vocês na página 8 e a gente vai começar aqui. Bom, nós temos aqui alguns verbos regulares, tá? E aqui tá pedindo para vocês fazerem o seguinte. Tá pedindo para vocês identificarem em quais sons esses verbos vão se encaixar. Naquele sonzinho do T, no sonzinho do D ou no sonzinho do ID. Se vocês voltarem aqui na página anterior, nessa tabelinha, vai ficar bem fácil de vocês fazerem essa atividade. Quando você coloca a mão na sua garganta e você pronuncia a palavra até onde está marcando, e essa palavra e a sua corda vocal não vibra, a gente sempre vai pronunciar esse verbo no passado com o som de T. Por exemplo, a palavrinha shop, o P, ele não vibra shop, shop. Então, se você for falar a palavra shop no passado, o finalzinho, o seu ED, ele tem que sair com o som de T. Então, ficaria shopped, shopped. Mesma coisa, like. A nossa palavrinha like, a gente não fala ela terminando em E, ela acaba no K, like, like. Então, o K, ele não vibra na sua garganta. Por isso, a pronúncia do ED no passado dessa palavrinha tem o som de T, liked, liked. Diferente de quando a sua garganta vibra. Quando você coloca a mão e ela vibra na pronúncia do verbo, o passado dele, a pronúncia no passado, o ED tem que ter o som de D. Por exemplo, move, move. Você vê que o finalzinho, o V e o E, move, ele vibra na sua garganta, move. Então, quando você vai pronunciar, moved, moved. Travel, travel. O L, ele vibra na sua garganta, travel, travel. Por isso, a pronúncia dele no passado, traveled, traveled, com som de D. E aí, se o seu verbo, né, quando ele está na fase, naquela forma normal dele, ele tem o som de D ou T no final, o sonzinho do D ou T no final, a gente pronuncia com som de ID. Por exemplo, decide, decide termina com som de D. Hate termina com som de T. Então, se encaixou aqui nessa pronúncia. E aí, para a gente pronunciar essa palavrinha no passado, com esse som de ID, ficaria decided, hated. Essa é a regra. E aí, vocês vão ter que separar essas palavrinhas que estão aqui dentro de cada som. E aqui dentro, vocês vão escrever elas no passado, tá, gente? Depois, no number 2, nós vamos completar essas frases com os verbos entre parênteses no passado. Eu deixei a lista de verbos lá para vocês, a lista de verbos irregulares. Se você procurar lá o verbo e ele não estiver lá, é porque ele é regular e ele somente vai ganhar ED, certo? Depois, na number 3, vocês vão ter que dividir esses verbos aqui da número 2, que estão entre parênteses, colocar para mim quais são regulares e quais são os verbos irregulares desse número 2, desses verbos que estão entre parênteses no número 2. Depois, na page number 9, nós temos o seguinte. Nós temos algumas frases sobre as Olimpíadas e a gente tem que usar esses verbos que estão aqui dentro, estão nessa caixinha, dentro das frases, para ver qual se encaixa melhor. O verbo take, que vocês vão usar aqui, vai ser no sentido de levar. Share, compartilhar. Begin, começar. Present, apresentar. Come, vir. Win, vencer. Speak, falar. As frases são bem tranquilas, tá? Vai ficar bem fácil de vocês conseguirem fazer. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. A número 5 não é necessário fazer. Depois, a número 6, a gente vai ter que etiquetar essas imagens com esses verbos que estão aqui. Esses verbos, eles representam algumas ações que são realizadas em alguns esportes. Então, vamos lá. Bounce é quicar. Hit, bater. Jump, saltar. Kick, chutar. Serve, servir.
run, correr, e through, lançar. Depois que vocês colocarem qual imagem representa cada uma dessas ações, vocês vão para número 2 e vão associar essas ações com alguns esportes que estão aqui. Por exemplo, voleibol. Qual dessas ações, esses verbos que representam ações, eles se encaixam no esporte de voleibol? E para basquetebol, soccer e beisebol, tá? Depois nós vamos para a page number 10. Na page number 10 é a seção Listen Up, que eu vou deixar o áudio lá para vocês ouvirem. E aqui vocês vão responder essas perguntinhas aqui. What do you know about the Paralympic Games? O que vocês sabem sobre os Jogos Paralímpicos? Pode responder em português, não tem problema. What sports can people with disabilities play? Quais são os tipos de esportes que as pessoas com deficiências podem praticar? How are some sports adapted for different disabilities? Como que os esportes eles são adaptados para essas deficiências? Na letra D, in your opinion, what characteristics do athletes usually show, especially the ones with disabilities? Na sua opinião, quais características os atletas paralímpicos comumente têm? Os atletas comumente mostram, especialmente aqueles que são deficientes. Na number 2, como eu disse para vocês, eu vou deixar o áudio e vocês vão ter que responder essas perguntinhas que estão aqui. Which place do the Paralympic Games hold among international sports events? Então, numa escala que existe, os Jogos Paralímpicos eles se encontram em que lugar, né, nessas competições, nesses eventos de esportes internacionais? Vai ser primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar? Ele vai falar no áudio, vocês vão colocar para mim. Na letra B, how do para-athletes benefit society? Como que os para-atletas eles beneficiam a sociedade? Na letra C, in what sport does Bradley Snyder compete? What is his disability? E qual esporte esse atleta ele compete? E qual é a deficiência dele? Letra D, what are the Paralympic values mentioned? Quais são os valores paralímpicos mencionados? Eu vou deixar o script para vocês também, tá? A number 3 não é necessário fazer. Depois que vocês terminarem a página 10, vocês vão lá na página 15. Aqui na página 15, vocês vão fazer toda ela, a seção Challenge Yourself. Então aqui vocês vão reordenar essas letrinhas para formar nome dos esportes. Alguns esportes vocês já viram lá no começo da unidade. Number 2. Match the columns to make sentences. Então vocês têm a primeira coluna e a segunda que precisam fazer frases. Depois do número 3, nós temos aqui a frase, uma frase que está no presente. Você precisa passar ela para o passado, observando aqui que last Tuesday e yesterday são palavrinhas que demonstram que a sua frase precisa estar no passado, ou seja, essa frase aqui ela vai sofrer uma alteração. Então, my friends and I play soccer every week. Meus amigos e eu jogamos futebol toda semana. Como que ficaria essa frase uma vez que você precisa colocá-la aqui, ó? Last Tuesday, terça passada. Como que ficaria essa frase no passado? My friends and I played soccer every week. Played soccer, até o soccer, né? Essa partezinha aqui. At the park. Jogamos futebol no parque. E isso vocês vão fazer com todas as frases. Lembrando que vocês precisam sempre tirar essas palavrinhas que demonstram que a ação está no presente. Então, vocês vão sempre retirar every week, every day. Aqui vocês vão tirar o always. Depois do número 4, nós temos vários verbos aqui que vocês precisam colocar dentro desse texto, porém, eles sempre vão estar no passado. Então, nós temos aqui o verbo to be, que é ser ou estar, do, fazer,
eat, comer, feel, sentir, go, ir, have, ter, play, jogar, praticar, tocar, see, ver, wake, acordar e watch, assistir. Os que tem o duas vezes aqui significa que ele vai ser usado duas vezes no texto, tá? Alguns verbos aqui são irregulares, então vocês vão precisar daquela listinha. Qualquer dúvida também quanto às palavras do texto, é só falar. E aí a gente terminou a nossa aula de hoje. Então a gente vai fazer essas páginas aí, tá bom? So guys, see you next class.